Vamos ver alguns versículos, Evangelho de João, capítulo 4. Todos acharam? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta ou meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus que há, aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que ele der nunca terá sede, porque a água que ele der fará dele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Diz Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, porque não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu marido. Tu disseste em verdade. Queridos, versículo agora, por favor, versículo número 22, amém? Versículo 21, perdão. Disse Jesus: mulher, crê-me, que a hora em que vem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, que o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou aquele que fala contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia ninguém lhe disse: que perguntas ou por que falas? Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Curva a tua fonte, eterno Deus. Eu rogo o teu Espírito Santo que nos capacite com sabedoria e humildade, para que tudo aquilo que for falado à luz dessa palavra traga avivamento, cura, libertação, salvação, restauração, milagres e maravilhas. Nós rogamos e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Podeis assentar. Pastor, mas por que falar de família? Se família é um projeto de Deus. Falando justamente de um relato que retrata a vida de mulher adúltera. Por que fazer essa comparação, essa analogia? Queridos, porque o que essa mulher buscava? O que é que o homem busca na vida? O que é que o ser humano, quando nasce, busca na vida? Felicidade. Todos nós estamos atrás de felicidade. Para alguns, felicidade é ter dinheiro. Nem sempre. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes. Não têm paz, não têm comunhão. Felicidade é ter status, ter nome. A fama passa também. Felicidade é ter filhos. Sim, é de Deus. Mas os filhos casam e se vão. O que é felicidade? Essa mulher de Samaria que fala, queridos, é muito importante que os samaritanos, os judeus não falavam com os samaritanos. Havia uma rixa no passado, que agora não vou entrar no quesito, mas não se combinavam. Tanto que é para os judeus samaritanos como se fossem cachorros. Não queremos ainda. Mas Jesus, irmão, ele não faz acepção de pessoas. Jesus saiu, precisa voltar para a Galiléia, mas para voltar, ele teria caminhos, porque existiam caminhos que evitariam de passar por ali. Mas Jesus, ele vai onde precisa estar. E hoje Jesus está nesse lugar. Jesus está passeando nesse lugar. A Bíblia diz que nada acontece por um acaso. O Senhor Deus, quando falou: não, vamos para aqui, é necessário, talvez os discípulos fecharam a cara e falaram: mas o mestre sabe o que estava fazendo. Quando chegaram na entrada, se depararam com um poço que era de Jacó. Agora era quase meio-dia.
Você já imaginou o sol do Oriente? Imaginou as temperaturas que estamos vencendo? Imagina o sol do Oriente, meio-dia pino. Jesus senta-se na beira daquele alpendre, daquele poço, e ele manda os discípulos ir à cidade comprar alimento. É muito interessante que quando Jesus está sentado ali, e a Bíblia diz que nada acontece por um acaso, lá vem o quê? Uma mulher buscar água. O que chama atenção, queridos, naquela época se levava cântaros de água, um ou dois, colocavam um no ombro, outro ou dois, para levar para casa. A Bíblia não cita a distância que era percorrida. A Bíblia diz que provavelmente aquelas mulheres iam cedinho, quando o sol estava mais fraco, mais ameno, pegavam seus cantos, para quê? Para que a água também chegasse fresca às suas casas. Mas essa mulher, ela vinha no meio do dia. Por quê? Por que essa mulher vinha no meio? Porque ninguém queria andar com ela. Ela era mal vista, julgada. Uma mulher que teve praticamente 5 homens na sua vida. Mulher que era malquista, julgada. Ninguém queria andar com ela. Assim, não, você vai andar com essa adúltera, com essa aí, ó, essa fulana. Mas o Senhor, irmão, ele não olha ele olha para o pecador. Jesus não julga como a gente julga. Nós temos uma mania errônea, fala de mim, principalmente o cristão. Algum tempo atrás, por aqui, ó, o médico, quando comete um deslize, infelizmente falhou alguma coisa, nem o conselho de medicina condena ele, ninguém fala. Um advogado se errou numa causa, todos põem pano frio. O crente errou, está em pecado, bem que avisei, eu sabia, caí. O crente parece que se alegra com a queda do crente. E a Bíblia diz que quando nós estamos feridos, nós devemos chorar. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Mas o crente tem essa mania, nós temos essa mania, está vendo? Vai muito não, vai descer. Querido, você está falando de você, você é corpo. Veja bem, ninguém queria andar com aquela mulher. Ninguém queria ter a fama de andar com uma adúltera. Ou uma palavra mais forte e terrível. Mas ela vinha buscar água meio-dia. Porque ninguém gostava dela. Ninguém queria andar com aquela mulher que era falada na cidade. Uma mulher que tinha uma fama terrível. Mas que ninguém conhecia. Por que aquela mulher tinha essa fama terrível? O que levou ela, Josias, a ter uma fama tão terrível? Ela errou. Ela foi pecadora, como nós somos. Mas aquela mulher estava atrás da felicidade. Não estou dizendo que com isso você tem que casar e não é feliz, vou trocar para outro. Porque tem gente que é assim, né? Casa, olha a ideia da... Gente, hoje é a geração Z, né? Diz que é a geração Z hoje, né? Já teve geração Z de hoje. Eles casam assim, se não der certo, já tem outra me esperando. Banalizou o matrimônio. Aquela mulher, ela estava correndo atrás, a felicidade para ela era uma vida de família, ter comunhão com a família. A Bíblia não cita por que ela trocou, talvez um batia, talvez o outro bebia. Ela não, o certo, naquela época, era ter se posicionado e orado. Mas ela não conhecia o Senhor. Ela tinha ouvido falar, ela não conhecia. Ela atrás de uma felicidade que não acontecia. Falamanto, faço como nós. E por que não dizer quantos de nós ainda estamos atrás dessa tal felicidade? Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Quantas pessoas procuram felicidade no bar, na bebida, nas drogas? Quantas pessoas, querido? E a gente quer apontar para o samaritano e falar, essa mulher era adúltera. Mas espera aí, uma certa feita Jesus encontrou com uma outra mulher também, que os cristãos da época, os crentes da época queriam jogar pedra. O Senhor disse, então atire pedra, e a lei, que se cumpra a lei, mas jogue pedra aquele que não tiver pecado. Quem somos nós para apontar? Quem somos nós para criticar? Para falar e apontar? Queridos, aquela mulher aplicava felicidade. Errou, pecou sim. Pecou. Talvez destruiu o casamento, sim. Tanto é, Alamantúbia, Alabaxéria, Meneia, quando Jesus se encontra com ela, ele pede de beber. Olha que coisa linda. Olha que coisa. Os judeus não falavam com os samaritanos. Agora, o Filho de Deus, ele fala com a mulher que tinha, eita glória. O
Filho de Deus. Irmãos, às vezes você não tem uma pessoa embriagada do teu lado. Tudo bem que é chato, bêbado é complicado. Mas assim, a gente tem nojo. Eu não estou falando só de embriaguez, não. A gente vive num mundo, queridos. Você entra às vezes em algum elevador que só cabe 4. Poxa, amanheceu o dia, você entra, bom dia. O orgulho. O orgulho. Tem pessoas que falam 10 línguas, mas não falam bom dia. Tem pessoas que se deixam levar porque o carro dele é de uma marca tal. Isso vai ficar, filho. Jesus não teve nojo. Jesus tem amor. Jesus olha por dentro. Jesus sabia o que ponto aquela mulher chegou, de que maneira e por que ela chegou daquele jeito. E nós não, que aquilo lá, olha o que a gente fala, já sei o que vai dar. Quem é você para determinar o dia do amanhã de alguém? Quem é você para apontar? Nós queremos apontar, mas não queremos ser apontados. E hoje, a maior facilidade é apontar através da internet. Gente, como o ser humano se esconde através desse aparelho e põe lá um monte de frases bobas, sem nexo, mas que você sabe que está falando com alguém, mas não tem coragem de assumir. Ainda chega de noite, toma a santa ceia e diz que o Senhor é santo. Eu fico imaginando como é que Jesus nos vê. Como é que Jesus nos vê quando você está, glória, santo, santo. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos são os chamados e poucos os escolhidos.